Pessoal, mais um vídeo de questões comentadas aqui do nosso canal. Esse é o nosso quarto vídeo da temporada 2019. Se você ainda não assistiu os anteriores, clica aqui no card que você poderá ter acesso aos vídeos anteriores. É importante que você assista todos para a sua melhor formação para a sua prova. O ideal é que você faça um número grande de questões antes da prova para que na hora da prova você esteja habituado como uma prova irá te cobrar, te exigir conhecimento. Então o importante é você fazer muitas questões, ler toda a bibliografia, estudar toda a lei, assim a sua aprovação será garantida. Para tanto, precisa de esforço, precisa de dedicação e é um processo que eu sei que não é fácil, mas não desanime que você vai dar conta. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu peço para você assinar o canal, clicar lá no sininho. Se você já é inscrito, verifica a sua inscrição, verifique se o sininho está ativado, porque o YouTube está doidinho, tá desinscrevendo todo mundo. Então, o ideal é que você dê uma conferida lá. Sem mais delongas, vamos para as questões comentadas sobre a LDB. Pessoal, para acompanhar o vídeo e as questões, o ideal é que você pause o vídeo, faça a questão e logo após acompanhe a resolução. Analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Quanto aos princípios que servem de base ao ensino, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Aqui nós nos deparamos com uma questão típica de concurso. Avaliação ao item, verdadeiro ou falso. Ou seja, você deve analisar um item e conseguir avaliar se ele está correto ou se ele está falso. Nessa questão, nós vamos trabalhar com o artigo 3º da LDB, que fala sobre os princípios da educação nacional. Primeiro item, que nós vamos avaliar em verdadeiro ou falso. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Essa opção ela é correta. Realmente, um dos princípios é a gestão democrática do ensino público. O ensino público ele deve se ater a uma gestão democrática do seu ensino, uma vez que ele é público. Então, e nós vivemos num Estado democrático de direito e, portanto, devemos também ter como prática a democracia nas instituições públicas. No caso, é o inciso 8. Que vai dizer sobre a gestão democrática do ensino público. Segundo item, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Também é um princípio da educação nacional. A educação nacional ela tem como um dos princípios que exista tanto instituições públicas quanto instituições privadas. Esse é o inciso 5. Eu gostaria de pedir a vocês que vejam esse vídeo que está aparecendo no card. Nele nós discutimos o sistema público e o sistema privado. É interessante. Com essas duas opções avaliadas, você nem precisaria ir no final já para eliminar algumas. Veja, a letra A não daria para eliminar, porque ela começa com verdadeiro e verdadeiro. A B daria, você já corta a B. Você também pode cortar a C, você pode cortar a D. Se porventura você tivesse que chutar, você ficaria entre duas opções ao invés de 5. Então a sua chance de acerto, mesmo no chute, aumentaria muito. Veja que o chute, a sorte no concurso público, ela é válida, ela é necessária. Mas a sorte só vai trabalhar a seu favor se você conseguir fazer isso de forma mais inteligente. Próximo item. Desvinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. É lógico que essa palavra desvinculação ela está equivocada. É vinculação entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais. Não faz sentido eu ter uma educação que ela não prepare para o trabalho, para as práticas sociais. Que educação seria essa? Que não forma um cidadão para o futuro, para aquilo que ele vai encontrar na sua vida como cidadão. Não faz sentido, não é verdade? Então essa também está incorreta. No caso, é o item 9. Gratuidade do ensino público e privado em estabelecimentos oficiais. Veja, gratuidade no ensino privado. Escola privada gratuita é um direito de todo cidadão, um princípio da LDB.
Evidente que não, né? Então aqui também está errado. Nós falamos aqui do inciso 6 e são só nos estabelecimentos oficiais que o ensino será gratuito. Em todos os demais, né, poderá ser cobrado, uma vez que há coexistência de instituições públicas e instituições privadas. Então ficou como opção a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a terceira falsa e a quarta falsa. A única que nos atende aqui é a letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Vou marcar A e bora para frente. Questão 12. De acordo com a LDB, analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras ou F se falsas, no que se refere ao dever do Estado com a educação escolar pública. Veja que é uma questão recorrente, né? Essa forma de exigência de verdadeiro ou falso, acerta o item. Então a gente tem que ficar esperto aí que isso sempre cai, tá? É uma questão da mesma prova e uma na sequência da outra. A anterior era a 11, essa é a 12. Então aqui nós estamos falando já do dever do Estado. Vocês vão se lembrar que a LDB ela fala o dever dos municípios, o dever do Estado, da União, dos sistemas, dos professores, dos docentes. Então aqui nós estamos falando do dever do Estado. Garantia de educação básica e gratuita. Garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Esse é o inciso 1 do artigo 4º, né? Então aqui nós já começamos bem, porque aqui descreve de forma correta o que compreende educação básica. Educação básica é aquela instrução que todo cidadão brasileiro deve adquirir durante sua vida para conseguir manejar dentro da sociedade de forma mais satisfatória, trabalhando com o pleno desenvolvimento de suas capacidades sociais, psicológicas, morais, enfim. Então, é o mínimo que todos nós deveríamos passar, que é dos 4 aos 17 anos de idade. Infelizmente, sabemos que isso não ocorre para todos, mas é o ideal. Então, aqui está correto, é o inciso 1 do artigo 4º. Garantia de educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Essa opção, ela também é uma opção verdadeira. A educação infantil, ela é garantida de forma gratuita para as crianças de até 5 anos. Veja que a palavra é até 5 anos. Com 6 anos, essa criança ela ingressará, né, no ensino fundamental e não na educação infantil. Aqui descreve o texto do inciso 2, também do artigo 4º. Também está correta. Lembre-se, educação infantil até 5 anos, ensino fundamental a partir de 6 anos de idade. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Essa é a grafia do inciso 3, está corretíssima. O atendimento ele é especializado, é um atendimento educacional, ele é um atendimento gratuito a todos os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Em todos os níveis, etapas e modalidades, inclusive na educação superior. Caso você tenha algum parente, um conhecido que se enquadre nessas características, ele também queira ingressar na educação superior, ele terá direito a essa atenção diferenciada, né? Esse atendimento educacional adequado às necessidades desse educando. É o inciso 3, todas são corretas. No caso, é a letra D. Verdadeiro, verdadeiro é a opção que nós deveríamos marcar. Lembrando que numa prova você marca uma, olha se dá para eliminar, marca outra, veja se dá para eliminar e assim por diante para facilitar a sua vida. Questão 32. Analise o que se apresenta nas alternativas e assinale a correta. Artigo 6º. Aqui vai nos apresentar o texto do artigo e nos pede para avaliar se está correto ou incorreto. No caso, nós devemos marcar a opção correta. Artigo 6º.
É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental. Essa, evidentemente, está incorreta, né? Nós sabemos hoje que a matrícula ela é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. E não diz se é no ensino fundamental, educação infantil, né? Nós sabemos que é na educação infantil, mas o texto legal do artigo 6º nem cita isso, no caso. Fala que é a partir dos 6 anos de idade na educação básica. Então tome cuidado aí nas grafias. Esses números, eles são muito importantes. 4 anos ingressa, dos 4 aos 17, educação infantil até os 5, ensino fundamental a partir dos 6, 200 dias letivos, 800 horas, são dados importantes, relevantes, que sempre são cobrados nas provas. A letra A está correta, a letra A está incorreta, então nós não vamos marcá-la, que estamos buscando a correta. B, artigo 22. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Essa é a grafia do 22. Exatamente, a educação básica ela tem por finalidade, ou seja, ela vai ser desenvolvida com esse intuito, desenvolver o educando, assegurando, ou seja, garantindo que ele alcance uma formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, para ele ser um cidadão plenamente, com todas as suas potencialidades, e fornecer meios, ou seja, fornecer possibilidades para que ele continue a trabalhar e a estudar. Então, a B ela está correta. 5. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidades de classe ou outra legalmente instituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. O texto parece correto, né? Mas o início começa errado. Diz acesso ao ensino fundamental. E, na verdade, é a toda a educação básica. Veja que essa forma, né, de limitar a obrigatoriedade ao ensino fundamental já foi vencida há algum tempo pelo legislador. Ou seja, o legislador já mudou, já ampliou e tornou a educação básica obrigatória, né? E é um direito público subjetivo de todo cidadão, inclusive ao longo da vida, né? Que são mudanças que já aconteceram aí à lei, que aconteceram na lei há pouco tempo. Então, o artigo 5º aí está corretíssimo, o artigo 5º aí está errado, né? Porque diz educação fundamental, fala porque diz ensino fundamental e na verdade educação básica. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser completada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia, da cultura, da economia e da clientela. Pode até parecer correto, mas está incorreto. O texto está redondinho porque ele foi praticamente copiado, foi totalmente copiado do artigo 26, só que eles suprimiram a educação infantil, por isso que está incorreto, tá? O D26 está incorreto porque não há aí a fala da educação infantil. O texto correto seria: os currículos da educação infantil, ensino fundamental e médio devem ter. Então, amplia também para a educação infantil a obrigatoriedade da Base Nacional Comum Curricular. No caso, a única correta é a 22, como nós vimos no decorrer dela. A educação básica tem por finalidade tudo isso que foi dito. A letra que você deveria marcar, a letra B de bola. Segundo a LDB, no artigo 22, a escola tem como função social na educação básica desenvolver a formação do educando, tendo como finalidade. Então aqui nós vamos avaliar o artigo 22, falando sobre a função social da educação básica, né? A função social da escola de uma maneira geral, da instrução.
Então a gente tem que marcar a opção que fala sobre as finalidades. Letra A. Assegurar a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, e fornecer meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. Gente, isso está correto, corretíssimo. É o que diz o artigo 22, que a educação ela tem como finalidade e ela deve assegurar essa formação comum. AB. Ofertar aulas presenciais e à distância, conforme a necessidade e preferência do aluno. Isso não tem previsão legal nenhuma, não diz nada do tipo. Nós temos uma semi-proibição sobre educação à distância para a educação básica. Quando eu digo semi, porque para a educação, para o ensino médio já é possível que isso ocorra, mas para a educação, para o ensino fundamental ainda não. Então, não é possível. E a preferência do aluno? Não, né? Um aluno da educação infantil, normalmente, do ensino fundamental, não tem uma ciência não tem uma capacidade ainda de decidir o que é melhor para si. Por isso que depende tanto dos pais, dos professores, né? Para que essas decisões sejam tomadas. C. Assegurar a formação específica para o exercício das disciplinas técnicas exigidas para progredir na sociedade em que vive. Não tem nada disso na lei e ainda fala assegurar a formação específica para o exercício das disciplinas técnicas. Então o menino vai estudar só matemática porque naquela disciplina técnica que ele vai aprender sobre trigonometria aplicada à função de pedreiro, por exemplo. Cálculo de área. Vai aprender só isso porque ele vai virar pedreiro? Não, né? A gente deve conseguir formar um educando apto a realizar aquilo que ele desejar. Que seja pedreiro, engenheiro, professor, médico, enfim. D. Estabelecer a vivência de um currículo regional conforme a comunidade onde mora o aluno. Aqui ainda vai dizer lá no artigo 26... Mas tá errado, né? Não tem nada a ver com 22, então tá equivocado. Apesar de ter um problema ali em vivências de um currículo, né? Fornecer a inserção dos estudantes em espaços técnicos no âmbito escolar e nacional. Aqui faz uma referência ao artigo 78, que diz: garantia aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índios. Então, aqui tem, né, um problema, porque não tem nada a ver com 22, e não fala sobre estudantes, fala sobre índios. Então essa está totalmente equivocada. A letra que você deveria marcar, a letra A. 39. De acordo com a Lei 9394 de 1996, LDB, analise os itens abaixo. 1. Mais uma vez, né, análise ao item. 1. É obrigatório aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos? Gente, sempre que vocês se depararem com a palavra obrigatório, sempre, nunca, essas palavras que generalizam ou restringem demais, tem uma visão muito crítica sobre elas. Não estou dizendo que sempre estarão erradas, não, mas que a chance de estar errada é muito alta. No caso aqui, obrigatório, o sistema de ensino, ele tem que dividir em ciclos. E se ele quiser fazer seriação? Se ele quiser fazer em módulos? Se ele quiser fazer em qualquer outra forma de divisão que a lei permite? Então está errado por isso. O artigo, caso você queira dar uma olhadinha depois, mais a fundo, é o 32, parágrafo 1º. Vale a pena dar uma conferida, porque isso é muito cobrado também, quando se fala de currículo. Principalmente por causa da Base Nacional, né, que reformulou os currículos. 2. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Essa está correta, né? É a grafia do artigo 32 em seu parágrafo 6º. Os símbolos nacionais devem ser trabalhados sim nos currículos do ensino fundamental como tema transversal,
né? Por isso que em muitas escolas os meninos vão estudar o brasão, a bandeira, o hino, enfim, tudo aquilo que são símbolos nacionais. Vale a pena estudar os símbolos nacionais. Cobrem alguns concursos. 3. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Pessoal, isso também está correto, né? Lá no artigo 32, em seu parágrafo 3º, são próximos desses artigos 30 que vão dizer sobre a educação indígena, e a educação indígena ela pode sim ser ministrada na língua materna, mas também, né, deve ser ministrada na língua portuguesa. O índio ele tem que aprender a língua portuguesa. É lógico, é evidente que esse índio aqui é um índio com contato com o povo branco. Aqueles índios isolados que, né, não tem contato com o nosso mundo, né? Esse mundo cruel e muito pior do que o que eles vivem, não passaram por isso, uma vez que eles devem ser protegidos e mantidos isolados. Ninguém vai sair daqui e ir para o interior da Amazônia procurar índio isolado para ensinar ele português, pelo amor de Deus, né? Ou pelo menos não deveriam. Com isso, nós temos como resposta a letra D. Somente os itens 2 e 3 estão corretos. O item 1 ele é incorreto por dizer que é obrigatória a divisão em ciclos. Não existe essa obrigatoriedade. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou. Deixe nos comentários a sua opinião, se você concorda, discorda dos comentários feitos em cada questão. Muito obrigado, fique com Deus, até muito breve.